Já imaginou o MXRF11 pagando 9 centavos por cota? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise do último relatório gerencial. No final do vídeo também eu vou mostrar algumas projeções que a gente fez e algumas comparações aí também com a inflação e com a poupança. Então vamos lá! Pessoal, já estou aqui então com o relatório aberto no meu computador, relatório do mês de agosto de 2021. Eu vou passando rapidamente aqui, eu vou deixar esse relatório na descrição desse vídeo. Quem quiser baixar para poder ler ele completamente, eu até indico para todo mundo que quer investir nesse fundo, é interessante você ler ele completamente para você poder entender todo o fundo e todos os riscos envolvidos nesse fundo. Eu vou passar aqui de uma forma mais rápida para a gente não perder muito tempo e também para esse vídeo não ficar muito longo. Bom, para quem não sabe, para quem não conhece esse fundo, é o MXRF11, o Maxi Renda. Ele é um fundo aí de papel com investimentos aí como CRIs, debêntures, LCI, LH e cotas de fundos imobiliários. Pessoal, uma coisa importante aqui de falar, ele tem algumas cotas de fundos imobiliários sim no seu portfólio, mas não é o foco do fundo. Ele não é um fundo de fundos, ele é um fundo de papel. Ele teve início aí em 2012, abril de 2012, o código dele é o MXRF11, patrimônio líquido de mais de 2 bilhões, 2,2 bilhões, tem uma quantidade de cotas muito legal também aí em circulação no mercado. O valor patrimonial dele está em 9,98, bem próximo aí do valor atual de mercado. O gestor dele é a XP Vista e o administrador é o BTG Pactual. Taxa de administração de 0,90 ao ano, é uma taxa bem equilibrada se a gente for pensar. O número de cotistas, ele é o fundo com o maior número de cotistas de pessoas físicas atualmente, ele tem 441 mil cotistas, então é bastante gente, inclusive você que está me assistindo aí, com certeza deve conhecer esse fundo imobiliário. Eu destaquei alguns pontos aqui para a gente passar rapidamente no comentário do gestor. O IFIX apresentou uma queda de 2,63%, para quem não sabe, o IFIX é o índice que mede a média dos fundos imobiliários, enquanto o XPFP, que é o índice da XP de fundos imobiliários de papel, teve uma alta de 1,49% ao mês. A possibilidade de elevar a taxa de juros, né, pessoal, a gente sabe que a Selic subiu, atualmente no momento que eu estou gravando esse vídeo está em 6,25% ao ano. A deterioração do ambiente macroeconômico no Brasil levou o mercado a aumentar as expectativas de inflação. A gente sabe também que a inflação está subindo e, como eu disse para vocês, a Selic também subiu e a inflação está subindo, uma acompanha a outra, né? E esses fundos de papéis, pessoal, todos eles se beneficiam de alguma forma, querendo ou não. Por quê? Os investimentos que eles têm são atrelados tanto à Selic quanto à inflação, como a gente vai ver daqui a pouco, um pouco mais para baixo aqui nesse relatório. Então vamos lá, aumento da inflação, mais uma vez o crescimento aí da base de cotistas, né, chegando a mais de 441 mil cotistas, o maior da indústria de FIIs do Brasil, e como eu disse para vocês, ele é o maior FII com o maior número de cotistas que a gente tem atualmente. Alienações dos CRIs, ele fez algumas alienações então aqui, dos CRIs DASA e WAM São Pedro, e os resgates antecipados facultativos dos CRIs HM Engenharia e WAM Praias, gerando ganho de capital então ao fundo aí de 4,95 milhões. Então, pessoal, ele teve um ganho de capital aí por conta desses resgates que ele fez de forma antecipada, e isso elevou aí a receita do fundo, né? E no book de FIIs, que é os fundos imobiliários que ele investe, nas cotas de fundos imobiliários que ele investe, o fundo investiu 65 milhões no GTLG11. Então, para quem quiser saber aí, depois a gente vai ver mais para baixo todo o portfólio de fundos imobiliários que esse fundo investe. Bom, vamos lá. A estratégia do fundo é manter um portfólio composto de CRIs, CRIs de boa qualidade, né? E ele tem o objetivo de alocação aí de 80% do patrimônio líquido em CRIs. Então ele é um fundo completamente focado em CRIs. E até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras, que possuem boa rentabilidade, com retornos aí na ordem de INCC mais 13% ao ano, que é uma rentabilidade muito boa se a gente for parar para pensar. A Maxi Renda realizou um investimento então de 10 milhões em novembro de 2017 e após a conclusão das obras e a finalização do repasse,
obteve um ganho aí muito bom, né, como a gente pode ver, e gerou mais de 6,35 milhões ao fundo através de dividendos. Isso deu aproximadamente quase 11 centavos por cota, que foi repassado integralmente aos cotistas. Então nós que somos cotistas desse fundo, a gente se beneficia de várias formas. Bom, em agosto, como a gente já fez um vídeo, eu vou deixar aqui no card, esse fundo imobiliário distribuiu 8 centavos por cota, ele teve um aumento de 1 centavo por cota, antes ele estava pagando 7 centavos. A distribuição no mês representa aproximadamente 189% do CDI, já livre de impostos, então isso é muito bacana. Como a gente vai ver no final do vídeo, a gente fez uma comparação com a poupança, simplesmente para efeitos de comparação mesmo, a gente sabe que o risco é muito diferente um fundo imobiliário de uma poupança, mas para a gente conseguir comparar e ter ideia de como o rendimento do MXRF11 é bom. Aqui falando um pouco das receitas, ele teve um aumento expressivo aí de receita, consequentemente a distribuição, ele teve uma diminuição nas despesas também, e consequentemente aí o seu rendimento distribuído foi um pouco maior. Então a distribuição por cota foi um pouco maior também. E pessoal, a gente espera que o fundo continue aumentando um pouco essa distribuição. Atualmente, aí no mês de agosto, foi de 8 centavos e a gente espera que esse fundo continue aumentando um pouco mais, até na casa dos 9 centavos. Mais que isso, eu talvez ache um pouco imprudente a gente pensar, mas até os 9 centavos é condizente com a realidade. Aqui a gente pode ver a evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociação. Pessoal, aqui eu vou passar bem rapidamente, como eu disse para vocês, ele é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas, então problema de liquidez ele não tem e não vai ter. Como a gente pode ver, ele teve 100% de presença nos últimos pregões, nos últimos 12 meses, então problema de liquidez aqui não é o caso. Resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses, como a gente pode ver aqui, pessoal, a maior parte dos rendimentos que você e eu recebemos são gerados aí pelas receitas dos CRIs. Tem um pouquinho também gerado aí por receitas de fundos imobiliários, né, que são as cotas que esse fundo aqui investe. A gente pode ver também que tem um pouquinho aqui de permuta, receita de permuta, e tem as despesas. Mas a gente pode ver que o fundo ele é bastante constante, se a gente for pegar um horizonte aí de 12 meses, né, no rendimento. Então a gente pode ver que é de 6, 7, 8 centavos por cota. E agora a gente espera que ele aumente um pouquinho mais. Vamos ver aqui para baixo o resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses. A gente pode ver que, como eu disse para vocês, as receitas de CRIs, elas são a maioria esmagadora das receitas do fundo, e tem algumas outras receitas aqui também que não são muito relevantes, mas que sim compõem a receita do fundo. Descendo um pouco mais aqui, o gráfico abaixo compara a série histórica acumulada da nota de Tesouro Nacional Série B, NTN-B, e o índice de fundos imobiliários, né, que é o IFIX, em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do fundo. Então a gente pode ver que aqui o valor de mercado da cota ela ficou bem abaixo, né, dos outros rendimentos aqui do valor de mercado mais o rendimento. Então a gente pode ver que se você tivesse comprado a cota e tivesse reinvestido os rendimentos que o fundo paga, você teria aí um aumento bem expressivo que se você não tivesse reinvestido aqueles dividendos. Descendo um pouco mais aqui, investimento por classe de ativo geral, a gente pode ver que ele tem 68% em CRIs, como a gente viu lá em cima, o objetivo do fundo é ter até 80%, ele tem 14% em caixa, ele tem bastante dinheiro em caixa se a gente for parar para pensar por ser um fundo imobiliário, mas a gente pode entender que esse caixa também o fundo vai fazer novas aquisições de CRIs, então isso vai se ajustando ao longo do tempo. 13% permutas financeiras e 5% de cotas de fundos imobiliários. Descendo um pouco mais aqui, distribuição do portfólio por indexador e taxa média, a gente pode ver que 52% é atrelado ao IPCA mais INCC de 8,17 e 38% é atrelado ao CDI mais 2,65%. Descendo um pouco mais aqui, fundos de investimento imobiliário, né, que são os FIIs que ele investe,
O book de FIIs do Maxi Renda representa uma estratégia de alocação tática. Então, por que ele investe em fundos imobiliários, em cotas de fundos imobiliários? Simplesmente por uma questão tática, né? Por uma questão de esperteza do gestor e de toda a administração desse fundo. Então, a ideia do fundo não é comprar cotas de fundos imobiliários, ficar mantendo aquilo para ficar recebendo rendimento. É simplesmente uma forma tática. O fundo vê uma oportunidade de comprar uma cota de um fundo, ele vai lá e compra, depois ele faz a venda e fica nessas trocas aí. Durante o mês, o fundo realizou um novo investimento no GTLG11 no valor de 65 milhões. Como fato subsequente, o fundo integralizou novas cotas de capital do SPVJ11 de 3,14 milhões e no ROOF de 940 mil. Adicionalmente, no início de setembro, foi realizado investimento de 27,53 milhões no FII Lago da Pedra, fundo semelhante ao FII DMAC11. Para quem não conhece esse fundo, a gente vai estar fazendo aí novos relatórios de outros fundos e a gente pode estar trazendo esse aqui, que o fundo já investiu, possuindo retorno preferencial de CDI mais 5% ao ano. É um bom rendimento, se assemelhando muito aí com a estrutura de CRIs. No lado sanitário, o mês encerrou com quase 60 milhões de brasileiros já com todo o cronograma de vacinação, totalizando aí mais de 27% da população vacinada com as 2 doses, né? A gente sabe que atualmente a população vem sendo vacinada, então o problema sanitário que a gente está vivendo atualmente vem diminuindo drasticamente. Isso é bom para todo mundo, né? Para todo o mercado de uma forma geral. Por outro lado, a alta observada de casos da variante Delta nos países da Ásia e da Europa seguem trazendo preocupações aos mercados e tendem a reduzir o ritmo de retomada econômico das principais economias. Então, por conta dessa variante, ainda tem esse problema, esse risco do mercado. Na China, por exemplo, houve introdução de novas restrições de mobilidade, com destaque para o fechamento do porto lá. Então a China fez esse fechamento do porto. Isso, querendo ou não, impacta o mundo todo e as bolsas do mundo todo. Bom, aqui a exposição e volume dos fundos imobiliários são os fundos imobiliários que ele tem na carteira: GTLG 11, 53%, SPVJ 11, 26%, HBRH 11, 16%, ROOF 13, 3% e BRCR 11, 0,95%, quase 1%. Descendo um pouco mais, certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, com as operações realizadas pelo time da gestão durante o mês, o fundo encerrou com um ganho de capital de aproximadamente 4,95 milhões. Então ele teve um ganho de capital, né, no mês de agosto. Descendo um pouco mais aqui, abaixo, evidencia-se os comentários do gestor a respeito dos novos ativos de crédito imobiliário adquiridos no mês de agosto. Então eu vou passar rapidamente, pessoal. Esses aqui são os ativos que o fundo adquiriu. Então quem quiser ler, quiser entender melhor, eu vou deixar aqui para vocês baixarem o relatório. De forma a dar maior previsibilidade e transparência aos investidores, como fato subsequente, são esperadas para as próximas semanas as seguintes liquidações. Então o fundo espera fazer liquidações futuramente: 60 milhões de um CRI e 113 milhões de um BTS com a empresa do setor automotivo. Então vou deixar aqui depois, se vocês quiserem ler completamente, vou deixar na descrição. Certificados de recebíveis imobiliários, os indexadores, como eu disse para vocês, Selic sobe, inflação sobe, os fundos de papéis que têm seus indexadores atrelados a isso, a Selic e ao IPCA, eles tendem a receber mais dinheiro e você como cotista também tende a receber mais dinheiro. É por isso que eu falo, pessoal, via de regra, as ações, os fundos imobiliários, de todos os setores no longo prazo, eles te protegem sim da inflação. Então é muito viável você investir em ações e fundos imobiliários para o longo prazo. Muita gente fica com medo da inflação, mas como a gente pode ver aqui, como a gente pode constatar, e no final também a gente vai fazer essa comparação, ele te protege sim da inflação. Então 48% é atrelado ao CDI e 47% é atrelado aí ao IPCA. E o resto é IGPM, pré-fixado e CDI, percentual do CDI. Setores da economia, a gente pode ver aqui que tem uma parte em residencial, uma parte em shopping, uma parte em comida, uma parte em agronegócio e uma parte em produtos químicos.
e o resto são outros. Até eu não sei porque que eles colocam em inglês, né, já que o relatório deveria ser todo em português, mas não vem ao caso. Vencimento e duração dos CRIs, a gente pode ver que a maioria é para o longo prazo, então aqui 2028, a maioria é a partir de 2026. Então, para quem investe por longo prazo, não precisa se preocupar com isso, porque até lá o fundo já conseguiu aí trocar sua carteira, comprar novos FIIs, fazer novas aquisições. Descendo um pouco mais, não vou ler isso aqui tudo, tá, pessoal? A gente pode ver aqui alguns CRIs que a soma deles aí abaixo representa 0,62% do patrimônio líquido. Eles não geram caixa para o fundo há algum tempo, então quem quiser ver é só dar uma lida nessa parte. E aqui, pessoal, já estamos chegando aí no final do relatório. É a composição da carteira do fundo, tá? Então a gente pode ver aqui que essa composição ela é feita com base no percentual do patrimônio líquido. O primeiro é o que tem o maior percentual, o segundo é o segundo menor e por aí vai. Uma coisa bacana da gente olhar é a periodicidade, que é mensal, a maioria é mensal, uma ou outra só, lá como a gente pode ver, é semestral. Aqui é trimestral ou então semestral. Então o bacana disso é que todo mês ali aquele fundo vai receber alguma coisinha e isso vai juntando e é onde dá o rendimento de todos os cotistas. Para baixo aqui, pessoal, não vou estender muito, é a composição da carteira de detalhamento dos ativos. Quem tiver interesse e quiser ver, aqui para baixo também tem aí algumas outras informações, como a gente pode ver a taxa média de aquisição, o book de permutas financeiras, né? Então isso eu não vou esticar muito. A gente pode ver que também alguns ativos que ele tem, que esse fundo tem. Quem tiver interesse é só baixar o relatório na descrição. Agora vamos lá para as projeções que a gente fez e algumas comparações também. Vamos lá, então primeira projeção que a gente fez, né, o fundo imobiliário ele vinha pagando aí 7 centavos por cota e o valor atual da cota está em R$10,04 aproximadamente. Então a gente fez algumas projeções aqui, se o fundo pagasse 7 centavos, voltasse a pagar 7 centavos, se ele continuasse pagando 8 centavos ou se ele pagasse 9 centavos por cota. Como a gente pode ver aqui, se ele voltasse a pagar 7 centavos por cota e você comprasse cotas desse fundo imobiliário hoje, se você comprasse, por exemplo, 10 cotas, você iria receber todo mês aí 70 centavos e você precisaria investir aí aproximadamente R$100. Vou deixar aqui na tela, quem quiser pausa o vídeo e eu vou passar para o próximo para o vídeo não ficar tão extenso. A gente pode ver que também, se o fundo continuasse aí pagando os 8 centavos que ele pagou esse mês por cota, quem comprou aí, por exemplo, 100 cotas, vai receber R$8 e vai investir aproximadamente aí R$1.000, né? R$1.004. E 9 centavos, que é o que a gente espera, que eu, que sou cotista dele, espero também receber. A gente pode ver, se você comprar, por exemplo, 1.000 cotas, você vai receber R$90 por mês e tem que desembolsar aí R$10.040. Agora a gente vai ver uma comparação do MXRF11, do rendimento mensal do MXRF11 com a inflação mensal. A gente pode ver que no mês de setembro a inflação foi igual ao rendimento aí do MXRF11 e nos outros meses teve sim uma variação, né? Mas o MXRF11 de uma forma geral ele consegue acompanhar a inflação por ser um fundo imobiliário atrelado aí à renda fixa. O que a gente pode dizer sobre isso também é que a inflação ela está um pouco descontrolada, né, pessoal? Então é normal que a inflação ela seja um pouco maior que o rendimento do fundo. A gente pode ver que a média aí da inflação ela foi 0,77 e a média do MXRF11 0,69. Só que isso, pessoal, no longo prazo consegue se ajustar. Então é por isso que eu falo que investir em ações e fundos imobiliários é uma boa opção para o longo prazo. Aqui uma comparação que fique bem claro, pessoal, que o risco da poupança e o risco de um fundo imobiliário é completamente diferente. A gente fez essa comparação aqui apenas para efeito de visualização, né, para a gente comparar aí a renda fixa, vamos colocar dessa forma, e um fundo imobiliário. A gente pode ver que, obviamente, o rendimento do fundo imobiliário é bem maior que da poupança. A poupança aí ficou na casa do 0,1 até abril, mais ou menos, de 2021, depois começou a subir um pouco e agora, por conta da alta da Selic, ela continua a subir mais ainda, né? Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, vou deixar aqui no link da descrição o relatório do MXRF11.
Eu aconselho você a baixar esse relatório, ler ele completamente para você entender. Aqui foi uma breve análise que a gente fez. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, seguir a gente também lá no Instagram. Todo dia a gente está atualizando todo mundo por lá com notícias do mercado, informações, muito importante. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.